É bom ler aqui a pergunta do Ash, né? Esse último comentário é baseado em algo que já vi muitos profissionais e pessoas autistas mencionarem, mas estou pesquisando aqui e não achei ainda essa relação específica ao nível um, só autismo em geral. É, Ash, eu esqueci um pouco do que eu estava falando. Caso você possa me recordar aqui no chat do que especificamente que você já viu profissionais falando do autismo nível um. É que tem essa fala de que o autismo nível um está mais associado ao suicídio. Tá, realmente não sei especificamente do nível um, né? Pode ser que seja realmente do autismo no geral. E sim, pessoas autistas têm muita tendência a autoextermínio. Muita tendência. Isso por conta de novo, né? Questão muito fatorial, né? De preconceito, capacitismo, dificuldade de acessar laudo, né? O meu amigo Ricardo demorou 2 décadas para conseguir o laudo dele. Tudo bem, 20 anos atrás eram outros critérios diagnósticos, já era difícil, né? Mas não vamos dizer que hoje está fácil, né? Eu consegui o meu laudo em questão de alguns meses, mas é aquilo, porque eu tava com tudo de mão beijada pra mim, sabe? Eu tava com um amigo autista que estuda muito autismo, que tava me dando completo apoio às minhas questões, tava me ajudando inclusive a procurar várias associações, tudo que faziam um teste neuropsicológico de graça ou apoio social. Então assim, gente, apoio é muito importante, muito importante, porque é realmente muito complicado. Márcio levantou a mão? Certo, pode falar, Márcio. Oi, gente, boa noite. Boa Me noite. escutam? Sim, sim. Oi, Bruna, que massa tá acompanhando aqui a live. Prazer conhecê-la. Então, eu, para não, perder o gancho, você falou, né, antes de a gente cair, né, dessa questão a gente estava discutindo essa questão de ser mais gago ou menos gago. E aí me veio muito na cabeça como a gente é refém disso quando, tipo, nós somos vítimas de um mecanismo que faz com que a gente disfarce a gagueira e, ao mesmo tempo, caímos nessa de, tipo, fulano é mais gago ou menos gago. Quando, ao mesmo tempo, a sociedade faz com que a gente reprima e que a gente esteja o tempo todo, tipo, pensando no como vai falar, trocando palavras, pensando em substituir, evitando falar. Então, assim, eu acho muito problemático, né, todo esse mecanismo, assim. Fulano é apontado como mais gago, e aí as pessoas passam a ver com um olhar mais de deficiência uma pessoa que é, tipo, tem uma gagueira muito severa. Mas, ao mesmo tempo, a gente é incentivado a disfarçar a gagueira. Então, como é que a gente vai chegar numa discussão sobre deficiência se a nossa deficiência é incentivada a não ser vista? Entende? Perfeitamente. E É, digo mais. deixa eu falar uma Ah, coisa, tipo, desculpa, você não terminou, né? não para Não, não, terminei. Pode Ah, tá, certo. Mas pode falar, falar, Bruno. Gustavo. complementar, tipo, complementar, tipo, o que o Márcio tá falando, né? É, uma das coisas assim, tipo, porque eu geralmente, né, tipo, a minha ênfase para minha pesquisa fica muito nas partes de ciências humanas, ciências sociais, mas eu vira e mexe, tipo, eu tento, né, tento usar muitas vezes, não com muita sorte, em ler algumas coisas da neurociência. Tipo, não com muita sorte, porque não, às vezes eu fico tipo, lendo os artigos e fico completamente confusa, né? Porque na minha área. Mas tem uma coisa tipo, interessante, que é, na verdade, tipo, uma hipótese, assim, tipo, uma coisa que eu penso, até seria legal tu depois conversar com o
Vladimir sobre isso, que né, tipo, tem um estudo tipo, na área tipo, da fonoaudiologia, que é uma ciência médica, que embora ele tenha essa formação tipo, junto com a Silva, da psicologia social e tal, que eu acho que é um erro muito enorme, tipo, achar que a gagueira só afeta a fala, né? Porque a gagueira, na verdade, tipo, ela, tipo, como eu estava falando, né? Tipo, é um distúrbio ou transtorno de tipo, neurodesenvolvimento e que qualquer tipo de transtorno de neurodesenvolvimento não vai tipo, afetar apenas tipo, uma parte tipo, do cérebro, enquanto outra tipo, não é afetada. Tem até tipo essa uma ideia tipo, é bem comum de que tipo, as pessoas gagas tipo, supostamente tipo, não usam tanto em comparação com pessoas tipo, não gagas a parte esquerda do cérebro, então elas tipo, compensam com a parte da direita, que é uma balela, você tem críticas, né, tipo, essa concepção, tipo, essa lateralização do cérebro, né, como se o cérebro fosse dividido tipo, em dois lados, principalmente é uma, tipo, isso não é bem assim que funciona, mas eu achei estudos por a neurociência, por exemplo, né, tipo, de neurocientistas tipo, que estavam interessados, né, tipo, em entender tipo, essa questão tipo, da estrutura neurológica como um todo, de pessoas gagas e pessoas não gagas, não apenas tipo, uma questão da fala, e eles tipo, acharam, por exemplo, que pessoas gagas, tipo, vou dar um exemplo aqui, posso até passar o artigo depois, que pessoas gagas têm uma atividade neurológica visual, espacial, acima da média que pessoas não gagas, sabe? Então, existe um erro, assim, de achar que é gagueira, tipo, é só fala, tipo, é só, tipo, as repetições, os prolongamentos, etc. Porque, muitas vezes, eu penso o quanto que a gente estava falando de ansiedade, né? Tipo, o quanto que, tipo, eu posso estar, tipo, quieta e em silêncio, sem falar, mas meu cérebro, tipo, ele não tá parando, sabe? Tipo, eu, às vezes, tenho a impressão de que é muito, tipo, muito da forma como que eu penso, como que acontece o fluxo de pensamento tipo, comigo, sabe? É muito influenciado pela minha experiência como uma pessoa gaga, né? Então, por isso que, né, tipo, reforçando com essa ideia de que não existe menos gago ou mais gago. Se você tem uma experiência com a, tipo, gagueira, tipo, aquilo vai não só, tipo, afetar tipo, outras tipo, regiões, tipo, né, tipo, neurológicas, como vai, tipo, mudar a sua concepção de mundo, sabe? Com a relação com o tempo, com a comunicação. É uma outra forma tipo, de ver o mundo, né? Perfeitamente. Vou tentar fazer uma junção dos comentários de vocês dois. Vocês estão me ouvindo, né? Bem, né? Tá. Então, sobre justamente, né? Não existe essa gagueira leve, né? Muito disso é por conta de um mascaramento, né? É constante. E justamente, Gustavo, como você comentou, a gente tem que fazer um esforço muito maior do que as outras pessoas para entregar a mesmíssima coisa. E não porque a gente é pior ou inferior, ou enfim, mas é justamente para a gente fazer mais bonito para pessoas neurotípicas, para pessoas não deficientes. Então, assim, um discurso, eu já falei isso em outros, em alguns vídeos meus, né? Uma palestra, alguma apresentação que eu vou fazer que eu já decoraria em uma vez lendo, enfim, memorizando, eu tenho que fazer 3, 4, 5 vezes aquele mesmo texto para mascarar o máximo possível para a sociedade, né? Então, assim, a gente acaba se esforçando muito mais, essa é a realidade. A gente se esforça muito mais do que pessoas neurotípicas
para entregar a mesma coisa, bem entre aspas. Porque assim, independente da qualidade do que a gente está falando, a gente pode estar falando um negócio ultra importante, inteligente e tal, eles só vão enxergar. Você não gaguejou. É a única coisa que vai contar para a pessoa neurotípica. Não o seu conteúdo. Né? Eu acho muito importante a gente frisar isso. Né? Porque é justamente o padrão deles comunicacional, né? Não é o que você está falando, não é do jeito que você está falando, se você está sendo didática, isso eles jogam no lixo. O que importa é você não gaguejar. Você não ser uma pessoa deficiente para a sociedade. Isso que é relevante para eles. O Márcio falou. Essa valorização estética da fala e discurso é algo bizarro. Assim, absurdo. Absurdo. E quando nós falamos de uma interseccionalidade, né, maior, né? Tipo, juntando gagueira com espectro autista ou a outras condições, é ainda mais absurdo, sabe? Eu vou até comentar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu sempre, na minha trajetória, no caso, acadêmica, eu sempre fui excluída, sabe? Eu terminei o ensino fundamental e o ensino médio por um hiperfoco em estudo. Porque eu gosto muito de estudar. Se eu fosse considerar o ambiente que eu estava inserida, sinceramente, talvez eu nem estivesse viva. Vamos partir da realidade, assim. E isso, assim, eu fiz um curso técnico também, sabe? Fiz um curso técnico com 2 outras pessoas que tinham sido excluídas. Uma das pessoas odiada pela classe inteira, por N motivos. Essa pessoa ainda deu um golpe no nosso TCC, sabe? Roubando parte do TCC. Então, assim, a nossa trajetória é muito complicada. A gente... eu já sofri muito com isso, e são sempre essas coincidências, né, assim, que acontecem direto, né, muita loucura, né, de que você tá num grupo de 5 pessoas, daí tem que fazer um grupo de apresentação com 5 pessoas, e sempre você é a pessoa excluída. Sempre, assim, muita coincidência, sinceramente. Meu comentário do Vladimir aqui. É nessa valorização de forma, no caso, a desvalorização que surge a gagueira. Sim, né? A gente justamente tem que ficar aparecendo pessoas neurotípicas o tempo inteiro, pessoas não deficientes, ter que ficar se esforçando 4, 5 vezes mais para entregar um negócio de qualidade, não só de qualidade do que você está falando, mas também estética, né, para as pessoas neurotípicas. Tudo isso é muito desgastante. Muito desgastante. A gente poderia entregar a mesmíssima coisa, memorizando apenas uma vez, e a nossa gagueira ser um detalhe. Ser puramente um detalhe. Mas não, né? Você não gaguejar é uma superação, você não gaguejar, sabe? E, sinceramente, não existe a superação da deficiência. Sim, é uma visão que eu tenho, sabe? Não existe a superação da deficiência. A gente continua sendo pessoas com deficiência. A gente reivindicar que nós somos pessoas com deficiência, a gente reivindicar justamente os nossos direitos de tudo que a gente já foi punido na nossa vida. Só a gente enxerga essas dificuldades, né? Tanto quando eu comecei a reivindicar que eu sou uma pessoa com deficiência, mesmo eu já sendo gaga abertamente para todo mundo, tá? Quando eu comecei a reivindicar, eu sou uma pessoa com deficiência, começaram a vir ataques de virou mimimi, virou... E não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente não virou mimimi por ser uma pessoa com deficiência, nos entendemos como pessoas com deficiência, sabe? Eu continuo sendo formada na faculdade, continuo sendo formada num curso técnico, continuo tendo um livro sobre saúde mental, que eu, além de tudo, sou escritora, continuo tendo meu canal no YouTube e sendo trabalhando na comunicação, sendo uma pessoa gaga, que é vista como alguém que não consegue se comunicar socialmente, e sendo uma mulher trans, que também sou punida simplesmente por existir, né? Não deveria existir em milhares de espaços, e também ser uma pessoa autista. Pode falar, Márcia. Então, pegando esse gancho aí da questão da deficiência, que você falou que você reivindicou isso, né? E já apontaram como sendo mimimi e tal.
Eu acredito que isso vem muito de um lugar de, tipo, a sociedade não enxerga a gagueira como algo sério. Porque é até, tipo, é uma coisa que até já comentei no grupo, né, que é uma coisa que eu pesquiso mais, tá? Eu já pesquisei, né? Eu atualmente deixei um pouco de lado por conta de trabalho, mas inclusive o coletivo tem me dado vontade de revisitar esses estudos e tal. Oi? Mas é justamente um reflexo desse lugar de humor e piada, sabe? Eu acho que parte muito disso, assim, de como a gagueira socialmente e mediaticamente é vista como uma coisa engraçada e uma coisa para fazer chacota, para entreter, para rir. Então, eu acho que, tipo, as pessoas não enxergam deficiência justamente porque quando você pensa em deficiência, sei lá, pensa em pessoas cadeirantes, pessoas cegas e de baixa visão, enfim, coisas que as pessoas veem mais no lugar como sério, como tal, nesse sentido. E a gagueira ainda não é vista dessa forma. A gagueira é vista nesse espaço de tá nervoso, kkk, vou me imitar o gaguinho, ele fala kkkk, tipo, é muito isso. E isso é muito, assim, enraizado. Então, eu acho que, tipo, o nosso trabalho, as nossas discussões tem esse peso muito forte, assim, de reivindicar que não somos isso. Gagueira é uma coisa séria. Era isso. Sim, perfeitamente. Isso que você falou é muito importante. As pessoas têm uma visão muito estereotipada de deficiência, né? E quando nós falamos da gagueira e volta a falar sobre as minhas condições, né? Assim, mas falando especificamente da gagueira, ela é uma deficiência invisível. O que é considerar uma deficiência invisível? Uma deficiência que você não olha para a pessoa e enxerga essa deficiência. Por exemplo, alguém que tem parte do corpo amputada, enfim, né? E, tipo, no meu caso, eu tenho a gagueira, que é deficiência, eu tenho a TAG, que por um lado é considerada deficiência também, que é ansiedade generalizada, eu sou autista, eu tenho TPS, e enfim, são 4 deficiências, todas invisíveis. A pessoa não consegue olhar para minha cara e ver a minha deficiência, né? E hoje mesmo, tipo, eu peguei ônibus só por enquanto 2 vezes, né? Desde que eu fui laudada. E hoje eu fui tentar usar o meu direito, né? De assento preferencial, porque eu sei o quanto é desgastante para mim estar em um ônibus. Eu sei o quão desgastante é, ainda mais de pé, né? E eu cutuquei um moça, né? Jovem, tava com fone de ouvido e tal, cutuquei, falei de ser uma pessoa com deficiência, detalhe, né? Múltipla, né? E ele só me ignorou. Daí eu dei o clássico, entre aspas, chilique no ônibus, né? Que é como enxergam, né? E ninguém fez nada. Ninguém sequer levantou. E tinha muita gente nova naquele ônibus. Sabe? Eu precisei da ajuda de uma senhora para mim criar coragem de cutucar uma outra moça que estava no fundo do ônibus dormindo. Assim, é realmente muito desgastante, sabe? Aí talvez se eu não tivesse parte do meu corpo, a minha deficiência fosse legitimada. Né? Mas não que, enfim, com pessoas também com sem parte do corpo também não sofrem capacitismo, né? Capacitismo é extremamente estrutural.